Olá, espectadores de O Liberal, eu me chamo Michael Marti, sou repórter de política e economia aqui no jornal. Eu estou honrado aqui em entrevistar a secretária Adriana Mello, né, para falar um pouco sobre a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e os objetivos atuais nessa gestão, as políticas que estão sendo implementadas, os estudos que estão sendo feitos a respeito nas cidades, nos municípios. E para começar essa conversa, eu preciso pedir para você falar um pouco sobre o que é a Secretaria e os seus principais objetivos, qual é a missão dela nessa gestão e o que ela está almejando, assim. Bom, boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os espectadores. A gente, na Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, a gente objetiva trabalhar em prol da redução de desigualdades regionais no Brasil, né? Como bem sabemos, o processo de formação socioeconômica do Brasil, ele acabou concentrando o desenvolvimento em algumas regiões, né? Ao passo que outras ficaram um pouco à margem, né, desses processos de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, né, são regiões que muitas vezes perdem população, então, muitas vezes são regiões que são palco de processos migratórios amplos, né, a exemplo do que aconteceu nos anos 70, 80, né, no próprio semiárido nordestino, e a exemplo, muitas vezes, do que acontece hoje no Brasil, em algumas regiões que muitas vezes são regiões onde ocorrem muitos processos migratórios pela falta de oportunidades de desenvolvimento, né? A gente percebe muito isso nos pequenos municípios brasileiros, que, em geral, a população migra, né, para as capitais ou migra, né, para cidades de maior porte, muitas vezes por falta de serviços ou por falta de oportunidades de geração de receita, geração de renda para a sua população. Então, a Secretaria, ela olha muito isso, ela olha para o Brasil, né, por dentro, né, e ela olha também para a pobreza na sua dimensão do desenvolvimento, a pobreza decorrente da insuficiência de processos produtivos, da insuficiência de processos econômicos, que fazem com que a população fique ali, se desenvolva, tenha suas capacidades profissionais, pessoais, das pessoas ali afloradas, né? Então, é uma secretaria que ela, por meio do desenvolvimento de diferentes programas e iniciativas, ela promove, estimula e dinamiza regiões em busca aí do processo de desenvolvimento. Perfeito. É possível dizer, então, que estão ocorrendo estudos e um mapeamento desses municípios, dessas regiões, e que esses projetos que vocês estão pensando vão ser distribuídos em regiões específicas como o Norte e Nordeste? Sim, estão. A gente lançou, né, no final do ano passado, né, um programa que já está tendo uma aceitação muito grande, né, e está despertando muito interesse da população, que é o programa Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento Regional, por exemplo, né? E o que é esse programa? Esse programa, ele busca a interiorização do desenvolvimento a partir do fortalecimento de centralidades no Brasil, que não apenas as capitais, que não apenas as cidades de maior porte. Então, por meio da melhoria do ambiente de negócios dessas cidades ou dessas regiões imediatas, né, que são as micro-regiões do IBGE, por meio da melhoria do ambiente de negócios, do desenvolvimento de processos produtivos, da implantação de infraestrutura de conexão, e também infraestrutura software, né? Por exemplo, a conectividade, por meio de uma agenda de desenvolvimento que é customizada para cada uma dessas regiões, a gente busca desenvolver novas centralidades no Brasil que tenham relevância na sua função regional e que, com isso, a gente consiga fixar a população, fixar processos produtivos, evitando com isso, né, a grande pressão que existe sobre as metrópoles e capitais e também o esvaziamento, né, daqueles pequenos municípios mais frágeis. Então, é um programa que ele busca, sobretudo, equilibrar o processo de desenvolvimento nas regiões do Brasil, olha, né, com um carinho especial, com um cuidado especial para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são as grandes regiões priorizadas pela política regional brasileira, e busca desenvolver aí novas centralidades, né, a partir do estímulo de diversos instrumentos de financiamento, de planejamento,
né, de fortalecimento das capacidades, novas centralidades no Brasil. Então, é um programa que ele dialoga com um dos objetivos da PNDR, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Brasil, que é constituir e fortalecer uma rede de cidades mais equilibrada no território nacional, de modo que hoje a gente tenha como cidades importantes ou como centralidades importantes, não apenas as capitais, como é hoje a configuração regional do Brasil, né? Capitais e algumas cidades médias ali que despontam, mas a gente também ter esse processo mais capilarizado, né? Mais enraizado no território e de uma forma mais distribuída aí das oportunidades de desenvolvimento. Eu vou lhe confessar que o assunto, quando eu estava pesquisando, antes de lhe entrevistar, me despertou certo interesse. Eu já me animei aqui com a conversa. E aí eu vou fazer uma pergunta que surgiu agora, que vou até furar aqui a minha lista de perguntas que eu tinha anotado. Porque existe um processo de êxodo, como algumas pessoas apelidaram aqui, que é uma saída de paraenses para outros estados em busca dessas vagas de emprego, que normalmente são empregos menores, de nível médio, que não exigem tanta qualificação, mas que são empregos que a gente não consegue acessar aqui, mesmo na capital, porque ela está inchada, né? Ela está tem uma superpopulação e os empregos não atendem a todos. E esses paraenses vão principalmente para Santa Catarina, vão estabelecendo colônias lá, vão em outros estados da região sul. E eu queria saber se, no mapeamento de vocês, no estudo que talvez vocês tenham realizado nas cidades, em especial do Pará, o que vocês têm percebido? Temos algum número ou algum dado que vocês têm encontrado que você, por exemplo, não esperava encontrar? Ou a realidade bate com o que está sendo encontrado? Olha, a realidade da Amazônia, e em especial tendo como um dos estados mais fortes, né, o Pará, é uma realidade que é diferente, né, do restante do país, né? Eu considero aí uma realidade diferente. A gente tem uma região com dimensões gigantes, né? Uma região grande em termos de extensão territorial. As distâncias entre cidades são distâncias muito grandes, o que há uma logística, né, que é uma logística peculiar, né, e o acesso a serviços, né, também é um acesso bem dificultado, muitas vezes também pelas grandes distâncias. Então, por exemplo, deslocamento de populações para acessar serviços médicos de alta complexidade, né, na Amazônia, em especial no Pará também. São grandes distâncias. A gente fez até algumas simulações vendo o tempo de horas, né, que leva uma pessoa para se deslocar de um município menor, né, para acessar um serviço de média ou alta complexidade, o serviço médico, são muitas vezes, mais de 20 horas de deslocamento, né? Então, isso faz com que a realidade da Amazônia seja peculiar, né? Além do próprio fator amazônico e os custos em função das grandes distâncias, né, e de dificuldades, muitas vezes, logísticas, acabam encarecendo, né, alguns serviços, né, e processos de políticas públicas, né? Mas a gente observa que é, de modo geral, no Brasil, que ocorre, é que a gente tem um Brasil com um grande número de pequenos municípios, e aí eu não estou falando só em relação a porte populacional, né, ou extensão territorial, eu estou falando de municípios mais frágeis, né, então a gente tem um grande número de pequenos municípios, que em geral são muito frágeis, né, e um pequeno número de municípios, né, que conseguem, tirando as capitais, que conseguem, por exemplo, absorver serviços, né, de maior complexidade, absorver as estruturas, né, de universidades federais ou de universidades, né, absorver, por exemplo, centros de pesquisa e desenvolvimento, o que faz com que a gente tenha no Brasil, de fato, uma concentração populacional, fenômenos como metropolização, periferização, megametropolização, são fenômenos que acontecem, né, no Brasil e não é de agora. Né? Só que a gente precisa reverter essa tendência. Né? Nós, como o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e em especial essa secretaria, as políticas públicas que a gente desenvolve, a política regional brasileira, ela olha para isso, a gente precisa atuar no contrafluxo da tendência. Né, muitas vezes das tendências de mercado, muitas vezes, né? Então, a gente olha para aqueles municípios que estão mais frágeis, a gente olha e a gente busca estimular processos de desenvolvimento nas regiões mais remotas, tanto que uma área priorizada da nossa política regional é a faixa de fronteira.
né? Então, a gente vai no contrafluxo da tendência para estimular esses processos de desenvolvimento. Então, o que eu observo é isso, né? O Pará, em especial, a gente tem grandes municípios de extensão territorial, tem um processo de atração populacional pelas oportunidades de desenvolvimento, muitas vezes ligadas à agropecuária, a gente percebe, por exemplo, a região de Altamira, né, um processo de atração populacional, e, ao mesmo tempo, a gente tem fenômenos como na região, que é a da cidade intermediadora, né, que é capitaneada por Breves, mas toda aquela região do Marajó, fenômenos de migração e de êxodo, né, pela dificuldade de acesso a oportunidades. Então, é para lá que a gente olha prioritariamente no programa Cidades Intermediadoras, para que a gente diz, não, vamos fortalecer essa centralidade, que aqui tem potencialidades, aqui a gente tem diferenciais regionais que podem fazer com que essa região, né, a região do Marajó, apesar dos baixos indicadores socioeconômicos, ela possa se desenvolver a partir das próprias vocações regionais, tem potenciais de atividades produtivas ainda subaproveitados, com potencial bubalino, potencial do açaí, né, e diversas outros turismo, né, ali de base comunitária que também pode se desenvolver, e a gente atuar de forma concertada com os ministérios, diversos ministérios e parceiros do Sistema S, para a gente juntos atuar em prol do desenvolvimento. E aí não é só o Ministério da Integração, aí entram outros ministérios, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, né, o Ministério que trabalha toda a parte, né, da infraestrutura, né, de portos, aeroportos, né, Ministério dos Transportes, para a gente, Ministério da Agricultura, para a gente atuar juntos e de forma convergente para desenvolver essa região. Né? Então, a região de Breves foi a região eleita numa primeira leva, vamos chamar assim, ou lista, né, de cidades intermediadoras, que não para por aí, para a gente construir, inclusive junto com os novos prefeitos, é importante fortalecer o pacto federativo nisso aí, com estados e municípios, uma agenda bienal de desenvolvimento, que é o que a metodologia do programa preconiza, né, da gente desenvolver uma agenda bienal de desenvolvimento customizada para a realidade dessa região, para que a gente consiga elevar esses indicadores, fazer com que essa região ela desponte com sua função regional fortalecida aí no cenário do Pará e no cenário do Brasil. Você acabou me dando gancho para algumas perguntas que eu já queria fazer. Parece até que tu leu a minha lista de perguntas. E aqui eu queria já fazer duas de uma vez só. A primeira é sobre essa convergência entre diferentes atores. Tu falou aí do Ministério da Educação, o Ministério dos Portos e Aeroportos e o Pacto Federativo. E a outra é de como vão funcionar essas ações. Então, tudo bem, nós temos um objetivo muito bonito, inclusive, até porque eu já tive a oportunidade de ir nessas regiões que estão listadas, dos 10 municípios capitaneados por Breves, e vi realidades até bem assustadoras em outros momentos. Encontrei aqui alguns dados pesquisando, por exemplo, que Breves, até o último censo do IBGE, não tinha coleta de esgoto, não tinha esse recurso. 100% da população, que até 2022 era de 106 mil e alguma coisa, eles não tinham acesso a isso, por exemplo. E o que, consequentemente, gera diversas doenças, diversos outros critérios, isso só nesse segmento. E aí eu queria entender que ações, na prática, o Cidades Intermediadoras está pensando para esses municípios, e aí como é que vai funcionar com essa convergência. Então já deve ter, eu presumo, um diálogo com esses ministérios, com esses outros atores, e eu queria entender o que cada um vai fazer na prática. Tá. A gente está com o programa, ele é do final do ano passado, a gente vai começar a implementá-lo, né, esse ano. E é um momento muito oportuno, porque a gente esperou também a eleição, né, dos prefeitos, ou reeleição dos prefeitos, né? Então, temos novos prefeitos aí, prefeitos reeleitos, uma agenda ainda, né, a ser construída, né, nesse novo ciclo de gestão das administrações municipais, e a gente já está com esse momento aqui, com o encontro dos novos prefeitos que vai ocorrer, inclusive na semana que vem, para construir essa agenda bienal de desenvolvimento. Então, assim, você falou, que ações estão previstas, né? O programa, essas agendas, elas são específicas para cada território. No detalhe, na carteira de projetos. A ideia é a gente chegar numa carteira de projetos e ir implementando as ações na prática. Mas o que é que o programa já considera como essencial? Primeiro, a gente precisa trabalhar a melhoria do ambiente de negócios dessa região. Né? Então, assim, quais são as oportunidades de desenvolvimento produtivo?
a gestão do território dessa região. É um problema muito grande a questão, por exemplo, do ordenamento territorial, da regularização fundiária. E por que eu falo isso? Porque são requisitos, por exemplo, para que a população, especialmente os produtores, eles acessem crédito. Muitas vezes eles precisam de algo que dê a garantia para acesso a crédito. Então, é preciso trabalhar a regularização fundiária. A questão da infraestrutura de conexão e conectividade. Né? Então, é preciso melhorar essa infraestrutura. Se a gente fala em rede de cidades, é preciso que essas cidades elas se conectem, né? Que se conectem entre si na região e se conectem com o restante das cidades, né? Do Brasil, para que os fluxos de mercadoria, os fluxos produtivos, eles ocorram. Né? Então, não é possível a gente estar hoje, né, no Brasil que ainda tem dificuldade de conectividade interna nas regiões, né? E isso ocorre, né, em importantes regiões do Brasil e também naquelas regiões que estão em processo de desenvolvimento, como é o caso da Amazônia e do Nordeste brasileiro, né? E também a gente precisa trabalhar a melhoria dos serviços, né? O que a gente, muitas vezes as populações migram, né, pela insuficiência de serviços de qualidade, de educação de qualidade, uma oferta de saneamento que é básico e que é direito, né, da população, que não ocorre, que acaba gerando problemas associados à saúde pública. Então, os indicadores de saneamento, de oferta de saneamento e de saúde pública, especialmente a infantil, né, eles são completamente interligados. Então, a oferta de serviços de qualidade, para que a população ela se fixe também no local e tenha suas capacidades produtivas ali desenvolvidas, né? E trabalhando também o crédito, né? A gente conseguiu, por exemplo, uma priorização das cidades intermediadoras que já estão nessa lista institucionalizada pelo Ministério, para que tenham condições favorecidas de acesso ao crédito, por exemplo, pelos fundos constitucionais, o Fundo Constitucional da Amazônia, né? Então, então, são essas as iniciativas que a gente vem trabalhando prioritariamente no desenho macro do programa. Obviamente que a agenda e a carteira de projetos, né, que for definida para cada região, ela vai levar o toque e a especificidade de cada região. Mas, e também eu esqueci de falar um ponto muito importante, que é a gente fortalecer capacidades das administrações municipais. Né? É muito importante que o prefeito e a sua equipe eles saibam gerir o território, eles aproveitem as oportunidades que uma boa gestão do território pode trazer. Então, muitas vezes, nos municípios, especialmente os menores, as prefeituras muitas vezes não conseguem aferir receitas próprias e acabam ficando dependentes do FPM. Então, é preciso a gente fortalecer capacidades, né, a partir de assistência técnica, né, de universidades, por exemplo, as prefeituras municipais, a partir, né, de desenvolvimento de projetos diretamente com essas prefeituras, que a gente consiga ter essas capacidades fortalecidas, institucionalizadas, corpos técnicos nas prefeituras, né, para que consiga aproveitar, por exemplo, um pedido de uma emenda parlamentar, um projeto de infraestrutura que está sendo desenvolvido, de uma forma a aproveitar, né, essas oportunidades dos investimentos e fazer com que isso se multiplique no território, né? Então, é muito nesse sentido que a agenda está sendo construída, mas o detalhe, a especificidade, ela vai ser construída agora com os novos prefeitos. Até porque está recente, né? Você falou ali de final do ano passado, do lançamento do projeto. Foi exatamente quando que ele foi lançado, a data? Acho que ele foi no último trimestre de 2024. Né? Então, a gente agora está numa fase, então, assim, houve a publicação, houve todo um processo de divulgação de programa, de apresentação do programa para os parceiros, né? Então, a aceitação foi muito grande, junto aos ministérios, junto ao Sistema S. A gente está desenvolvendo uma parceria bastante interessante com o SEBRAE, né, o SEBRAE, a gente está unindo os programas em torno das cidades intermediadoras, e o SEBRAE trabalha muito com empreendedorismo, e agora, aproveitando aí os novos prefeitos, para a gente construir o que já está gerando uma ansiedade bem bacana, né, no bom sentido, da gente construir essas agendas e começar a implementação de fato. É o momento ideal, não é? Momento ideal, então, assim, uma convergência de esforços, né? Aproveitando aí esse novo ciclo das administrações municipais e da gente também
já ter instrumentos robustos, né, que podem fazer a diferença nos ministérios, né, para a gente implantar aí ações que realmente sejam transformadoras, né? Então, aqui no Ministério, a gente trabalha muito com essa perspectiva de transformação, né, e aproveitando as vocações e potencialidades regionais que o nosso Brasil aí não falta, né, de potencial para ser desenvolvido. E o Pará, sobretudo, né, a riqueza, né, que o Pará tem em termos de vocações produtivas, de um povo acolhedor, né, de um potencial turístico incrível, né, da gente também aproveitar isso aí como uma oportunidade para o desenvolvimento com a inclusão das pessoas. Com certeza. A sua fala, de maneira geral, ela é um pouco atravessada pela questão dos parceiros, né? Não só públicos, mas o Sebrae, por exemplo, e também sobre recurso. Eu queria entender quanto de recurso que esse projeto vai movimentar, por exemplo, mesmo que seja um recurso que venha de parcerias, e quem são esses parceiros que podem vir a injetar esse recurso, por exemplo? Nós temos, por exemplo, perspectivas interessantes com o próprio PAC, né, a partir dos diferentes, na parte da infraestrutura, né, a partir dos diferentes ministérios que compõem o PAC. Né? Então, o PAC, hoje, na Amazônia, na Amazônia, né, de modo geral, ele mobiliza aí, eu acho que 500 bilhões por baixo, né, de reais. Né? Para o Pará, eu não saberia dizer o recorte específico, mas é interessante ver as infraestruturas que estão disponibilizadas no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Conectividade, a gente tem programa, né, do Ministério das Comunicações, Norte Conectado, a gente tem programas de rodovias, aqui o próprio Ministério, ele implanta, né, diversas rodovias estaduais, estradas vicinais, que melhora a conectividade rodoviária. Existe o Ministério de Portos, Aeroportos, né, que trabalha também, os ministérios trabalham também toda essa revitalização e aproveitamento de hidrovias. O próprio Ministério do Planejamento, né, que trabalha as rotas, né, de integração sul-americana, melhorando o escoamento logístico, né, e várias rotas integram aí a região amazônica. A gente tem todo um trabalho que é feito de cadeias produtivas, aqui diretamente com o programa Rotas de Integração Nacional, que trabalha a estruturação de cadeias do pescado, do mel, do açaí, né, do leite. Aí eu fico pensando muito na região aí de Breves, da gente já aproveitar isso já para começar um trabalho de estruturação da cadeia bubalina, né, já que tem uma grande aceitação do mercado, além do próprio açaí, né, que hoje, né, já é exportado, né, e de como melhorar esses processos, inclusive de certificação, que aí entra o Ministério da Agricultura, né, com todos os requisitos de certificação. Mas você mencionou recursos, a gente não pode precisar a priori, antes da agenda definida. Com a construção da carteira de projetos, é que a gente vai ter, de fato, os valores que serão destinados para cada região imediata das que foram eleitas no Brasil. Né? Então, mas assim, a gente tem já, né, os ministérios que já têm disponibilidade de recursos, especialmente associados ao PAC, que hoje é uma prioridade no governo federal, e instrumentos de crédito, que precisam também ser mobilizados. Aqui a gente parte do princípio que a gente trabalha o fomento, né, especialmente para atividades produtivas, mas que já tem que fazer uma transição para o crédito, isso envolvendo já as cooperativas mais maduras, né, então recursos de crédito são 14 bi anuais que a gente tem para a região amazônica também, né, por meio dos fundos constitucionais, fora os fundos de desenvolvimento que também disponibilizam aí recursos em torno de 800 milhões de reais anuais para a região amazônica, né? Então, acessar esses recursos, não apenas de fomento, de recursos não onerosos, mas também do crédito, isso tudo faz parte. E é muito interessante que a gente está para lançar também um programa, que é um programa muito caro ao Ministério, que é o Programa Desenvolve Amazônia, né? Que trabalha aí com 4 eixos e que coloca a região também como uma região prioritária, que trabalha a resiliência territorial frente às mudanças climáticas, a bioeconomia, a ação transversal em territórios estratégicos, e a região do Marajó é um desses territórios, né, e a transição produtiva para a sustentabilidade daqueles processos associados à grande produção agropecuária, mineração, né, atividade de exploração de petróleo e gás. Então, é um programa bem abrangente, que eu não vou dar muito spoiler, mas está aí
para ser lançado, que vai ajudar ainda mais a região amazônica. Tudo bem, tudo bem. A gente fica aguardando, então, o desenrolar do Desenvolve Amazônia. Vou me contentar por hora com o que tu já falou. Mas vamos pensar aqui, tu me falou sobre uma agenda bienal. Essa cartilha, duas perguntas. Essa cartilha de projetos, ela tem previsão de quando vai ficar pronta? E como vai funcionar essa agenda bienal? A cada biênio muda o quê, exatamente? A cada biênio muda a atualização, né, das prioridades, né? Então, assim, é uma agenda que ela tem um caráter de ações mais estruturantes que muitas vezes extrapolam os 2 anos, mas que a gente tem aí um realinhamento de prioridades a partir dela, e que a gente também já tem que mostrar resultados, né? Que ter ações também de menor prazo, de um prazo mais curto, para a gente já ter entregas a cada 2 anos, né? Então, essa agenda é construída junto com o Estado, o governo do Estado, do Pará, os ministérios envolvidos, e aqui a gente tem mais de 20 ministérios envolvidos, que fazem parte da governança da própria política regional, os parceiros, né, paraestatais, como o Sistema S, a Turma da Indústria, né, então, e também os municípios, né, então, assim, a agenda, com esse encontro dos novos prefeitos, né, que está sendo planejado já agora, para a semana que vem, a gente já começa a desenhar essa carteira de projetos, que é a partir dela que a gente vai guiar os investimentos em torno do programa Cidades Intermediadoras. Então, está ali ainda sem prazos definidos, aguardando essas movimentações. Isso. Agora, com os novos prefeitos eleitos, né, a gente já começa o trabalho de definição dessa carteira. Ah, perfeito. Então, esse diálogo com o prefeito Igor Normando, eleito aqui em Belém, por exemplo, já se iniciou. Ou melhor, já vai semana que vem a gente starta o processo, né, a partir desse encontro, né, que vai acontecer aqui em Brasília com os novos prefeitos. Ah, perfeito. Então a gente já pode ficar aqui numa ansiedade dessa carteira de projetos. No mais, eu acho que você conseguiu elucidar bem a maioria das minhas questões a respeito do programa, dos prazos, principalmente, e dos recursos. Eu acho que vale aqui entender ainda só o futuro desse projeto, porque, tudo bem, a cada biênio a gente sabe que em algum momento você, por exemplo, não vai mais estar, pode não estar mais à frente da secretaria, ou podem ter tido uma reformulação de equipe. Esse projeto vai seguir garantido? Então, a gente busca, né, sempre institucionalizar para evitar descontinuidades nos ciclos de gestão. Eu costumo dizer assim, que para a gente implementar política de desenvolvimento regional no Brasil, não é uma política que se implementa do dia para a noite, né? Então, o processo de desenvolvimento ele exige maturação, muitas vezes perpassa até um ciclo de governo. Mas a gente busca a institucionalização desse programa, e a gente conseguiu, né, institucionalizar por atos normativos, a gente tem a governança da política de desenvolvimento regional solidificada, consolidada, já em andamento. Então, ainda que mudem as pessoas que estão na gestão, né, o programa ele continua. Né, e é assim, inserindo, né, o programa nas diretrizes, nos atos normativos, né, de diferentes políticas públicas, né, que a gente consegue essa institucionalização, né, e consegue fazer frente, né, a algum processo de descontinuidade que porventura surja. Uma última dúvida antes que eu me esqueça de perguntar, porque passou despercebido por mim agora. Você falou sobre... Quando você estava explicando sobre essas parcerias, você falou sobre focar no que já tem de cadeia produtiva nesses ambientes. Aí tem a economia do açaí, extrativismo, coisas que são fortes no Marajó. Isso também incluiria outros processos produtivos que existem no Pará, como mineração, esses mais consolidados, ou o foco é realmente esse trabalho de base? A gente trabalha duas frentes aqui, né, no Ministério. A gente trabalha processos de base, né, buscando a inclusão socioprodutiva por meio do programa Rotas de Integração. A gente trabalha com novos produtos e novos processos, isso aí muito ancorado num programa chamado BioRégio, que é o programa de bioeconomia para o desenvolvimento regional. Então, por exemplo, cadeias de fitoterápicos ou fármacos, né?
que existe o potencial regional, mas ainda está latente, ainda está pouco explorado, ou pouco conhecido, né? Então, a gente fomenta, por meio desse programa BioRégio, aí, novos produtos, novas atividades, novos processos, né? De modo a gente ter aí processos inovadores, né, trabalhando inclusive com startups, né, com a juventude, né, é bem interessante o desenho desse programa. E a gente trabalha no âmbito daquelas atividades mais consolidadas, né, que tem os grandes empreendedores, como a mineração, a exploração de petróleo e gás, né, ali no Amapá, ou a agropecuária, muito no sul do Pará. A gente trabalha com a perspectiva da sustentabilidade e, muitas vezes, de contrapartidas para o desenvolvimento produtivo sustentável desses grandes players ou grandes tomadores, como a gente costuma falar. Então, por exemplo, trabalhar com a Vale do Rio Doce, a gente trabalha na perspectiva de desenvolver com eles, a partir de contrapartidas socioambientais, processos produtivos que envolvam a população, né? E aí pode desenvolver as cadeias da sociobiodiversidade, né? O açaí, né? E tantas outras, né? A gente tem, por exemplo, com a Petrobras, no Amapá, trabalhando aí na perspectiva da margem equatorial, também uma agenda de desenvolvimento para aquela região, né? E a gente tem na agropecuária, trabalhando aí as perspectivas da agricultura de baixa emissão, pagamento por serviços ambientais, toda uma perspectiva, a agregação de valor, de modo a envolver a população, de uma perspectiva que trabalha a inclusão e a sustentabilidade ambiental, já que esse também é um tema que, quando a gente fala de Amazônia, a gente não pode falar de processos produtivos sustentáveis, né? E no Marajó, né, não poderíamos também deixar de falar, né, da abundância da biodiversidade e de como esses processos dessa grande produção, ou dessa grande produção mineral ou agropecuária, ela se dá de modo a respeitar as vocações, incluir a população, né, e a gente ter aí, tanto por meio de contrapartidas ou de financiamento direto, por meio de fundos socioambientais que muitas vezes as grandes empresas têm, né, para apoiar a população local. Perfeito. A parceria com o Sebrae pode me fazer presumir, por exemplo, que a economia criativa também vai ter um eixo ali, um gancho importante dentro do projeto? Sem dúvida, né? E quando a gente fala, por exemplo, do Marajó, a gente fala, né, todo o artesanato, a cerâmica marajoara, né, que é de uma riqueza conhecida mundialmente, né? Então, assim, a parceria com o Sebrae, ela forma, né, empreendedores, territórios empreendedores, exatamente trabalhando essas vocações. Então, tem muita aderência com o que a gente faz aqui. A gente está agora numa convergência, no alinhamento de prioridades do território, e as cidades intermediadoras, o Sebrae nos procurou também, e a gente zela muito, né, pela parceria com o Sebrae, que é um grande parceiro e faz a diferença realmente no desenvolvimento do empreendedorismo do povo brasileiro, trabalhando aí as perspectivas para o empreendedorismo no Pará, a partir das vocações. Certamente, economia criativa, artesanato, né, toda uma gama de oportunidades desse território aí, que é tão rico, vão aflorar e florescer. Perfeito. Eu acho que agora eu já te liberto, né? Já chega de tomar do teu tempo. Mas antes eu quero te agradecer muito pela conversa. Foi muito bom conversar. Foi realmente um prazer esclarecer essas dúvidas e entender um pouco mais do programa. E eu acho que o Pará ele ganha muito com essa iniciativa, muito mesmo, em especial a região do Marajó, que fica aqui sempre um pouco mais distante dessas assistências, desses serviços e do acesso, de maneira geral, ao que é básico. Eu vou abrir agora esse espaço para te fazer a tua última fala, né, se despedir e deixar os votos para o futuro. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar, né, tanto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, quanto falar um pouco sobre a região amazônica, né, conhecer profundamente essa região, né, conhecer seus potenciais, conhecer o acolhimento do povo da Amazônia, em especial do Pará, faz com que a gente se inspire, né, em trabalhar junto com vocês as oportunidades de desenvolvimento. Então, de fato, o Pará aí tem grandes oportunidades, é uma região que vem crescendo, e é uma região que tem um potencial gigantesco, tanto da biodiversidade, quanto também nos serviços urbanos, né? Então, vamos aproveitar também esse momento que a COP30 está chegando ao Pará para a gente divulgar isso, né? Divulgar as potencialidades regionais
e buscar também sanar os desafios a partir dessas iniciativas de desenvolvimento regional que a gente vem trabalhando aqui com muito gosto no Ministério, junto com a parceria. Então, a gente não trabalha sozinho, a gente busca o envolvimento da população, a legitimação das nossas iniciativas junto à população, junto à sociedade, que só assim a nossa ação faz sentido. E muito obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso programa, divulgar as nossas iniciativas. Para nós é sempre muito bom conversar com o povo paraense. Adriana, o prazer é meu e do Jornal Liberal de poder comunicar para o povo paraense sobre esse programa e sobre essas iniciativas tão legais. Eu me despeço agora oficialmente de você, com muitos agradecimentos e também dos espectadores de O Liberal. Para mais informações, é só acompanhar as nossas redes sociais e seguir a gente em todas as plataformas, YouTube, Instagram e canais de WhatsApp também. Tchau, tchau. Tchau.